Aí outro dia me perguntaram assim, tá, mas tu abriu mão da tua loja, vendeu tudo, largou tudo, tua família, pra ir pra Europa limpar banheiro dos outros, fazer faxina? E assim, gente, sinceramente não. O meu plano inicial era justamente vir pra cá pra trabalhar na minha área. Porém, eu tenho certas limitações, o meu inglês é péssimo. Não vou dizer tão péssimo, porque eu até que consigo me comunicar assim, o basicão. Mas como que eu vou trabalhar numa cozinha, sendo que eu não sei falar inglês? Então, comunicação é importante. E aí me apareceu essa vaga para ser cleaner. Eu aceitei, principalmente porque eu preciso ganhar tempo para aprender inglês e tá me pagando. Não. E assim, quando eu comecei a planejar para vir para cá, eu não fiz só um planejamento financeiro, né? Eu trabalhei muito minha mente no sentido de vou ter que dar um passo para trás para poder começar algo novo. Então, inicialmente eu vou pegar o que aparecer, me pagando pelo menos o mínimo, para mim iria ser aceitável, sabe? Claro que ao longo desse tempo que eu vou ficar aqui, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, eu tenho tudo meio que, né, esquematizado na minha mente. E sim, é uma das opções eu trabalhar como cleaner inicialmente, se eu não conseguisse nada, porque ia me dar dinheiro e eu iria ter tempo para praticar mais inglês. Por que eu não fiz inglês no Brasil? Porque nunca foi do meu interesse. Quando eu trabalhava, eu não tinha essa mentalidade de que poderia utilizar no futuro. E simples, é isso. E como é que tá ficando minha rotina? Agora, de manhã, eu tô trabalhando mais ou menos até meio-dia. Aí, no horário da tarde, eu tô indo pra escola. E de noite, eu tô procurando algum trabalho. E a minha ideia é justamente achar um emprego que fosse na cozinha, para ir pegando experiência. Mas assim, eu tô procurando, pra vocês terem uma ideia, eu não tô mais nem almejando o cargo que eu tinha no Brasil, gente, porque eu tô começando do zero. Então a minha ideia é pegar de KP. KP basicamente é a pessoa que lava a louça, que limpa as coisas, que lava chão, que faz um geralzão, sabe? Então a minha ideia é pegar ou de KP, que é lavando louça, ou de repente de um auxiliar de cozinha, mas nada além disso. É pra vocês terem uma noção. Essa casa aqui é uma casa que eu vim limpar. E até então é uma casa que tá suja. Mas, gente, não tem muito o que limpar. É mais tirar a poeirinha, passar um aspirador. E aí, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho menor do que os outros, até mesmo porque nessa fase eu não estava conseguindo registrar muito, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês de como é que foi. Então, nessa fase aí, eu já estava mais ou menos há um mês e meio trabalhando como cleaner, e eu coloquei na cabeça que eu precisava procurar outro emprego, principalmente porque eu não estava conseguindo ter horas ali no trabalho de cleaner, porque como eu estudo de tarde, meio que os horários não estavam se firmando e eu precisei trocar isso, né? Então eu comecei a procurar e aí me deu uma louca que eu falei assim, vou procurar na minha área, quem sabe eu acho alguma coisa, como auxiliar de cozinha, ou até mesmo de repente como alguém que lave louça, enfim, eu estava atrás de alguma coisa que solucionasse o meu problema. Então eu comecei a caçar novos empregos. Como é que eu fiz? Saí todo dia depois do curso para entregar currículo, né, de porta em porta mesmo, normal. E aí nesse meio tempo, eu também comecei a aplicar para algumas vagas de emprego no Indeed, eu não sei como é que fala. E eu lembro que eu recebi alguns e-mails, algumas pessoas me ligaram, só que eu ficava com vergonha de atender ligação, porque eu ficava com medo de não entender o que a pessoa estava falando. E aí teve uns dois ou três que me mandaram e-mails e um desses eu respondi, era para uma entrevista no restaurante. Gente, eu tô indo pra minha primeira entrevista em inglês. Eu já tinha começado a trabalhar, porém eu ainda não tinha feito nenhuma entrevista. Porque, como eu tava como cleaner, simplesmente eu só comecei a trabalhar e pronto, né? E aí hoje eu tô indo pra minha primeira entrevista na minha área, que é de cozinha. Bora ver, né? O meu inglês de centavos, como é que vai ser. Estou super ansiosa. Acabei de voltar de lá. Primeiro, não gostei do lugar, eu já achei o lugar super esquisito, uma vibe super estranha. Mas eu pensei, vou pra poder praticar o inglês, né? Aí, algumas perguntas que a mulher fez, eu entendi o que ela falou. Porém, tem coisas que ela disse que eu não entendi porra nenhuma. Quando eu cheguei no lugar, gente, um lugar super estranho, uma vibe mais estranha ainda, era naqueles lugares em que o povo vai pra fumar narguilé. Então, era num lugar assim. Aí, eu cheguei lá, tinha 3 brasileiras lá pra fazer entrevista. Aí a mulher me chamou pra fazer as perguntas e tal, né, a entrevista só comigo. E ela perguntou meu nome e tal. E disse pra mim falar sobre mim, fale sobre você e tal. Eu dei uma desenrolada lá. Falei pra ela que eu tô estudando inglês, então o meu inglês é bem básico. Mas consegui falar que eu sou formada, que eu já trabalhei no Brasil na cozinha. Quando eu falei pra ela que eu tinha 10 anos de experiência, ela me olhou com uma cara meio estranha, tipo, não acreditando no que eu disse. Aí, depois, eu entendi 80% do que ela falou, porém eu não sei se ela entendeu tudo que eu falei pra ela. Enfim, mas a minha ideia realmente era isso pra praticar. De, tipo assim, ver o quanto o meu inglês melhorou ou não. Mas eu entendi bastante coisa, já fiquei feliz. Então essa foi a minha primeira entrevista. Eu devia ter gravado, gente. Tipo assim, pelo menos o áudio, pra mim ver se eu realmente estava entendendo o que a mulher falou, você tá falando doido. Enfim, agora eu tô indo pra casa.
Depois disso, eu fui pra algumas entrevistas, por exemplo, no McDonald's, que a mulher falou comigo várias vezes, eu não entendi nada. Eu também fui pra uma entrevista num restaurante brasileiro. Restaurante não, na verdade era uma padaria. E esse foi muito engraçado, preciso contar pra vocês com detalhes. E aí, nesse da padaria brasileira, eu fui lá, deixei o currículo. E o cara já veio falar comigo e tal, todo interessado pessoalmente ali, né? Na mesma hora em que eu entreguei o currículo. Só que ele tava me oferecendo essa vaga, disse que eu tinha algumas coisas que eu precisava fazer, tinha cursos que eu precisava fazer e também tinha alguns pré-requisitos antes de eu simplesmente fazer a entrevista. E aí eu fiz esse curso que ele me disse que eram 2 cursos que você precisa fazer aqui, manual hand, que basicamente é como se fosse um manual de manipulação ou alguma coisa que é como se fosse a Anvisa daqui pede. Então eu fiz esse curso e logo em seguida falei pra ele, olha, já fiz o curso e tal, a gente pode marcar a entrevista porque eu ainda não tinha feito a entrevista. E ele falou que sim e tal. Me enrolou umas 2 semanas, enquanto isso eu tava ali entregando currículo. E aí, finalmente, ele marcou a entrevista comigo numa sexta-feira. E aí, ele falou pra mim, tinha gostado muito do meu perfil. Aí, me perguntou qual opção que eu queria. Ele tinha 2 opções pra mim. Uma era pra mim trabalhar num restaurante novo, que ele tava abrindo. E a outra seria pra mim trabalhar na padaria. E eu escolhi o restaurante, porque eu falei que no restaurante tinha a possibilidade de... Como é que eu posso falar? Progressão de carreira, sabe? Você começa como auxiliar e de repente pode chegar de chefe, subchefe, enfim. E eu falei que eu preferia esse, só que ele não tinha disponibilidade de horário que eu precisava. Faz 2 semanas que eu realmente comecei a aplicar para minha área de trabalho aqui em Dublin. E primeiro eu estava entregando os currículos diretamente nos restaurantes, mas eu achei melhor aplicar pela internet porque facilita muito mais. E aqui o pessoal contrata também, muito utilizando aplicativo, e-mail e tal. Então eu comecei a aplicar e deu super certo. Hoje eu tenho uma entrevista com um restaurante / padaria brasileira. O trabalho deles é bem parecido com o que eu fazia ali na loja. Então eu tô super empolgada e o meu perfil encaixa muito bem com a vaga. E a outra entrevista, que na verdade vai ser agora de manhã, é pro McDonald's, para auxiliar de cozinha. Eu resolvi aplicar pro McDonald's mesmo não gostando muito. Porque o meu inglês é bem básico e tal, então eu acho que é uma boa oportunidade para começar. Sobre a minha saga de procurar emprego, né? Ontem eu fiz uma entrevista para um restaurante brasileiro aqui, porém o meu horário de aula não bate com o horário de aula que o cara quer. A minha aula termina às 5 e ele precisava de alguém para começar às 4 horas. Então ele disse que gostou muito do meu currículo e tal, mas eu acho que essa vaga não vai rolar, justamente por não bater o horário. Uma entrevista aqui no McDonald's, gente. Uma entrevista no McDonald's, toda em inglês. Entendi algumas coisas que a menina falou, outras coisas eu não entendi. Então, acabei topando em fazer um trial, que é um teste, pra ser confeiteira desse restaurante, dessa padaria. Só que aí, na sexta-feira, eu também tinha recebido um e-mail pra ir fazer um teste no Supervalo, que é onde eu tô trabalhando agora, na padaria de lá. E aí, gente, falei, não vou, porque eu não sei falar inglês, tava super insegura, e o pessoal daqui de casa falou, vai, tenta, vai ser bom pra você, de repente, né, você vai ver como é que vai ser e tal. Acabei que aceitei indo, acabei aceitando ir, e eu fui, aí cheguei lá, foi muito fácil, cara. Se eu soubesse que ia ser tão fácil, eu acho que eu não tinha ficado tão ansiosa. Eu cheguei lá, o cara só perguntou meu nome, perguntou os horários que eu ia trabalhar, eu mostrei pra ele. E aí ele falou, vem comigo, deixa eu te mostrar onde que fica o vestiário e tal. E ele continuou conversando comigo bem pouquinho assim. E eu falei pra ele, olha, eu não falo muito bem inglês, tô estudando, então talvez tem coisas que você vai falar que eu não vai entender, mas você pode me mostrar. E eu faço igual e a gente vê se vai dar certo. Ele disse que não tinha problema nenhum, que pra ele tava tudo bem. E aí, quando eu entrei na cozinha, ele me deixou com uma mulherzinha, uma senhorinha, dona Tatiana. É 7 da manhã e eu tô indo pro meu primeiro trial, que nada mais é do que um teste, né? Eu perguntei da mulher se tinha problema pelo fato do meu inglês ser bem básico. Ela disse que não, que eu poderia ir pra tentar a vaga em uma padaria de um supermercado pra ser auxiliar de padeiro.
Não sei como é que vai ser. Eu tenho experiência com confeitaria e um pouquinho como padaria, mas eu não sei como é que funciona aqui. Então eu tô aqui esperando o ônibus e eu vou atualizando vocês. Deixa eu contar como é que foi o tal do teste. Cheguei lá, já fui falar direto com o chefe da padaria e falei pra ele, né, que o meu inglês era muito básico, se tinha problema e tal, porque eu acho que isso podia prejudicar ali na hora da operação. Ele falou que não, que tava tudo bem, perguntou de onde eu era, perguntou se eu tinha experiência na área e tal, eu expliquei um pouquinho pra ele, com o meu inglês muito básico. Aí ele falou que não tinha problema e tal. E aí, ele me deixou lá pra esperar uma mulher, aí a senhorinha chegou, aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho inglês muito bom, meu inglês é básico, mas você pode fazer o bolo, fazer as coisas, me mostrar como é que faz e eu faço pra você, repetindo o que você me ensinou. Aí ela falou, tudo bem, sem problema. Ela foi super paciente comigo, super querida, tentou conversar. Ela falou como se eu entendesse muita coisa, mas é claro que eu não entendo, gente. O meu inglês ainda é muito oi, tudo bem e tal. Já deu uma evoluída porque eu consigo desenrolar, né, lógico. Mas eu gostei muito do serviço, fiz bolo de aniversário, eu fiz algumas tortas, também fiz tortinhas de fruta, sabe? Cara, muito legal. Eu espero muito, muito ficar nesse emprego, porque foi uma vaga que eu acho que se encaixa muito com o que eu fazia em Manaus. Então eu estou bem empolgada. Trabalhei por 5 horas, o chefe toda hora perguntando se estava tudo bem, se eu estava... E aí, quando eu cheguei lá na cozinha, eu falei pra senhorinha bem assim, olha, eu não falo muito bem inglês, você faz o que é pra mim fazer e eu repito, e aí a gente vê se funciona e tal. Aí ela falou que sem problema, e a mulher começou a fazer as coisas, eu também comecei a fazer ajudando ela, com o inglês ali muito básico. Algumas coisas eu não entendi, ela falava mais uma vez, e ele disse pra mim, olha, tenta não usar o celular, o tradutor, pra tentar ver se você consegue ali, né, desenvolver. E aí eu trabalhei perfeitamente o dia inteiro, trabalhei mais ou menos umas 5 horas. E aí, quando eu terminei, ele falou bem assim, eu acredito que segunda-feira ela te ligue e não sei o quê, só que eu não entendi se eu tinha passado ou não, se tava tudo certo ou não. E aí, quando foi na segunda-feira, eu mandei um e-mail pra lá. Falei, olha, gostaria de saber se eu passei na vaga. Eu mesma mandei um e-mail. Gostaria de saber se eu passei na vaga, porque eu gostei muito e tal, não sei o quê. Quero saber uma resposta de vocês. E ela falou que sim, eu fiquei tão feliz, porque era uma vaga que eu queria. E no dia que eu estava indo fazer o meu PPS, que é outro documento que eu preciso contar pra vocês, eu recebi a mensagem e eu comecei a chorar no lugar. Porque eu falei assim, caraca, era a resposta que eu queria. Fiquei muito feliz porque é um lugar que eu tinha gostado muito, né, de ter feito aquele treinamento, enfim. E aí, isso foi numa segunda. Na terça-feira, o cara lá da padaria brasileira me mandou mensagem falando que eu poderia ir na quarta pra fazer o teste. Eu falei pra ele, desculpa, infelizmente, eu já comecei a trabalhar, comecei nessa empresa, blá, não sei o que, agradeço a oportunidade, agradeço as dicas que você me deu. E, enfim, consegui o meu primeiro emprego, mesmo com o meu inglês muito, muito básico. E eu fiquei muito feliz. Eu chorei horrores quando cheguei em casa, porque ficava um horário bom para trabalhar. Eu ia receber bastante horas para trabalhar. Então, se encaixava ali na rotina que eu queria, que era trabalhar de manhã, estudar de tarde e fazer academia à noite. E eu sinto que veio na hora certa, porque... não sei te dizer, eu planejei isso de alguma forma e isso aconteceu no prazo que eu queria. Enfim, eu tava bem satisfeita. E satisfeita por todo o meu esforço, né? Porque querendo ou não, eu corri atrás disso. Mas também feliz porque de alguma forma eu trajei. Porque de alguma forma eu tracei esse... Que louco, né? Que de alguma forma eu tracei esse meu plano e esse meu plano deu certo. Enfim, tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer, no momento exato. E tô muito grata. E eu ainda tô nesse emprego lá no Supervalo como confeiteira, mesmo não falando inglês perfeitamente.